E às segundas-feiras, por linhas tortas, recebe o médico António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. E olhamos para uma notícia que vem da semana passada e que, por acaso, até foi um tema que abordámos na nossa também semana passada, que é a exportação agora de enfermeiros para o Reino Unido. Somos tão bons a formá-los e tão maus a mantê-los? É muito curioso porque em 2 semanas seguidas se falem de 2 questões tão similares e com gente que trabalha tão perto, não é? Porque nós não somos ninguém sem os enfermeiros e com certeza que eles também não são ninguém sem nós. E esta notícia, aquilo que dá conta é da qualidade que têm os nossos enfermeiros. Sem dúvida que uma das notícias agradáveis que tivemos este ano foi termos subido no ranking do ensino superior. Neste momento ocupamos o 22º lugar a nível mundial e isso demonstra que a maior parte dos indivíduos formados no nosso país têm um nível bastante elevado relativamente, mesmo dentro da Europa, relativamente a outros países. E assim chegamos facilmente à conclusão que os licenciados neste país são habitualmente licenciados que têm grandes capacidades para poder exercer as suas profissões, cá e fora. Infelizmente, aquilo que assistimos hoje em dia, devido às condições políticas e sociais que se vivem no nosso país, é esta fuga, porque não é mais do que uma fuga que se tem que fazer para o estrangeiro na procura de uma vida melhor, porque realmente nós, se observarmos com alguma atenção aquilo que, tanto na área médica como na área da enfermagem, se passa no que diz respeito às contratações, chegamos até a ficar indignados. E porquê é que eu lhe digo isto? Digo-lhe isto porque, hoje em dia, existem empresas, não é, que não são mais do que empresas de prestação de serviços, que fazem como que a terceirização da contratação de médicos e de enfermeiros. Eu, quase todos os dias, existe um momento de alguma irritação quando recebo, não sei porquê e não sei a que propósito, um e-mail de uma determinada senhora, que deve ser médica, mas que deve estar à frente de uma dessas empresas, e que me diz que precisam de anestesistas no hospital não sei de onde, e que precisam de pediatras no hospital não sei de quê, e precisam de... E isso deixa-me muito irritado, porque não é só pelo aspecto que tudo isto tem, sob o ponto de vista do emprego, é pela, ao mesmo tempo, incapacidade que a minha ordem dos médicos tem para combater este tipo de coisa. Ou seja, para reter cá as pessoas? Não, o que se passa é que, desta maneira, por exemplo, existem empresas que subcontratam enfermeiros e pagam-lhes, por exemplo, 3,90 € a hora. E os enfermeiros que tentam resistir a isso, mas evidentemente, como existe sempre alguém que necessita tanto que acaba por ceder, faz o preço. Exatamente, o preço acaba por ser feito. Ora, o que é que eu acho que nesta situação dramática de emprego deveria de acontecer? O que deveria de acontecer é que, à volta das instituições que estão à frente da enfermagem e da medicina, sobretudo em primeiro lugar as ordens, os sindicatos vêm depois, devem ser eles a organizar esta procura de emprego, de maneira a que não sejam estas empresas especulativas que se aproveitem do trabalho, quer dos enfermeiros, quer dos médicos, evidentemente que isto sucede também noutras profissões, para tirar as suas mais-valias. É uma coisa que nós não estávamos eventualmente preparados para estar a discutir e para estar a pensar, que é pensar quase em agências de trabalho temporário em setores que sejam tão determinantes e específicos como é o da saúde. Exatamente. E repare que nós que, tanto na área médica como na área da enfermagem, a grande tendência que sempre houve foi para a especialização. Hoje, isso praticamente deixou de existir. É suposto sermos capazes, os médicos e os enfermeiros, fazer um pouco de tudo, sobretudo os enfermeiros. E esta notícia dos 70 médicos, perdão, dos 70 enfermeiros portugueses que trabalham no Queen Elizabeth Hospital,
É exatamente isso, com certeza, que muitos deles estão a exercer funções que não têm nada a ver com as funções que exerciam em Portugal e que poderiam ser até funções especializadas, não é? É evidente que com a medicina isso não é bem assim, porque já as coisas são... Não é que sejam outro nível, mas o jogo é diferente. Mas nos enfermeiros, evidentemente, que eles, para arranjarem o seu emprego, para poderem sustentar as suas famílias, muitas vezes vão ter, com certeza, que aceitar qualquer emprego. Eu quero dizer que se eu necessitasse, por qualquer razão, de ter um emprego que não fosse na medicina, eu com certeza que também aceitaria qualquer coisa. Porque, em primeiro lugar, evidentemente, está a família. E o preço da nossa dignidade, às vezes, é a família e a prestação da casa. Exato. E uma das coisas que também me surpreende hoje e que tem sido muito falado nestas últimas horas é aquela questão que tem a ver, como nós, de alguma maneira, até chegámos a prever, e que vem da história do problema que houve em Chipre e que tem a ver com os tais 100 mil euros dos depósitos nos bancos. É justo pôr os depositantes a pagarem a falência dos bancos? Não devíamos confiar nos reguladores para garantir que o banco que está de portas abertas está de boa saúde? Não é um roubo, não é justo ou deixa de ser justo. O problema é que isso é um verdadeiro roubo que se faz às pessoas. Mas isso leva a um problema que ainda é mais grave, até do ponto de vista da confiança que nós hoje podemos ter nas instituições. E quando se fala e volta a falar da questão dos bancos, existe em Portugal um problema muito maior e atual, que é o problema da segurança social. Porque está-se a querer fazer exatamente com a segurança social aquilo que se está a fazer com os depósitos bancários. Quer dizer, a pergunta que hoje se faz é: porquê é que eu hei de ter segurança social se no futuro posso nem sequer vir a ter praticamente nenhuma pensão? Se eu depositei nas mãos do Estado uma percentagem daquilo que foi o meu ordenado, dando eu uma parte, e evidentemente que a outra parte, que também me pertence, é dada pelo meu patrão, porque é que ao fim de uma quantidade de anos, afinal, o Estado, isto é, um governo, altera as regras? Magão Félix diz, aliás, que mexer nas pensões é mexer na base da democracia. É disso que estamos a falar. Exatamente, e tem toda a razão, e eu apoio completamente as declarações que ele fez acerca desse assunto, porque, na verdade, isto é o mesmo que nos entrarem em casa e levarem-nos uma peça da nossa mobília. Quer dizer, as nossas pensões e os nossos depósitos bancários são propriedade nossa. Há aqui um desincentivo, sobretudo na questão dos depósitos à poupança? Não, eu acho que não. Aquilo que existe é uma grande desorientação de quem governa a Europa. O facto de nós hoje vivermos numa Europa que tem um banco central que empresta aos bancos dinheiro a 0,5%, dinheiro esse que depois é emprestado aos Estados a 5% ou 6%, isso é uma coisa incompreensível. E, por outro lado, é também incompreensível que nós não possamos comprar a dívida pública portuguesa. Nós, os particulares. Os particulares. Isso é outra das situações extremamente pouco transparente, não é, com a qual nós vivemos. É engraçado porque eu hoje pensava que nem sequer iríamos falar sobre este tipo de coisas, porque durante o fim de semana, uma das coisas que me deixou surpreendido foi ter recebido do Governo, não sei de que organismo do Governo, é fácil porque tenho aqui à minha frente, um e-mail que dava conta do receituário que eu tinha passado durante os últimos 3 meses. E quer dizer que este papel que demonstra como eu gastei medicamentos com os meus doentes para os curar, é realmente algo de contraditório. Faz sentido ou não faz sentido? Pode haver bons efeitos em se fazer essa fiscalização, essa monitorização daquilo que os médicos receitam? Não faz sentido nenhum ser feito desta forma, porque isto é uma forma intimidatória que o Governo tem de exercer a sua pressão sobre os médicos para que eles receitem cada vez menos. As pessoas que estão no Governo, o que têm que pensar é que os médicos, a priori, têm que ser considerados pessoas de bem, gente séria, e que não vai prescrever quando não é necessário. E por se isso não acontecer? Não, se isso não acontecer, mandem-nos para a cadeia. E como é que eles sabem se isso não aconteceu? Controlando. Mas aquilo que eu sei, que eu não tenho que receber isto de 3 em 3 meses para me darem sinal de que me estão a controlar. Porque eu, quando vou na estrada, também tenho câmaras de controle e elas não me intimidam. Eu sei que estou a ser controlada.
controlado. Aquilo que eu não gosto é que me venham dizer que me estão a controlar por isto ou aquilo ou aquilo outro. E, sobretudo, numa atividade como a minha, que é uma atividade médica, em relação aos medicamentos que eu receito aos meus doentes. Começa a haver má-fé entre o Estado e quem trabalha, de facto, para o Estado. Não é o Estado, é o Governo. Recursos. E este Governo, sobretudo, que é um Governo muito autista, agora até inventou um novo estilo, que é o seguinte: as nossas receitas já não têm mais o símbolo do Ministério da Saúde. Agora diz Estado, diz Governo de Portugal. E eu gostava de saber porque é que eu tenho que passar uma receita que diz Governo de Portugal. Isso é uma coisa completamente absurda. Nós estamos a cada dia a cair mais nas questões absurdas. As pessoas, este Governo vai de derrota em derrota a caminho da vitória. Todos os dias. E isto é algo que tem que ser parado de alguma maneira. Porque isto já estamos no completo absurdo. E, na verdade, eu hoje vinha só para falar dos meus amigos enfermeiros. E acabo por vir aqui trazer uma quantidade de assuntos que não são polémicos, mas são os tais assuntos com os quais nós acordamos todos os dias. E quando é que nós... Acha que os médicos se sentem limitados na prestação dos cuidados de saúde? Olha, hoje eu li num jornal que nós agora só vamos poder prescrever antibióticos durante 8 dias. Eu nem sequer quis ler a notícia. Vinha assim uma parangona dizendo os antibióticos só vão poder ser receitados durante 8 dias. E eu não sei se isto é uma gralha jornalística, se é alguma brincadeira de mau gosto, ou se realmente é algum tipo de mensagem que nos estão a enviar para nos dizer que cada vez nós vamos querer pegar mais na vossa mão no que diz respeito à medicação. Eu só espero é que nunca as técnicas cirúrgicas que eu utilizo possam ser contestadas pelos indivíduos que governam o meu país, que não me digam se a incisão tem que ser ali ou acolá. Porque na medicina pode haver gestão, mas há limites. Tem que haver limites. E o limite, sabe qual é? É a decência. Dr. Matos da Fonseca, muito obrigada. António Matos da Fonseca, sempre às segundas-feiras no Por Linhas Tortas, para a semana a mais. Até lá.